Boa tarde, terceiro ano. Tudo bem com vocês? Nós estamos na semana 11, hoje é dia 29 de abril. Eu pedi que vocês vissem um vídeo antes de vir para a nossa videoaula, para que vocês conhecessem um pouco sobre o som agudo e o som grave. O som tem alguns parâmetros. E essa é uma definição, tem dois tipos que a gente consegue perceber. Então, um exemplo que é fácil da gente entender a diferença, o som agudo, a voz de uma mulher. Ela é uma voz ali mais suave. A gente até costuma dizer às vezes que, nossa, que voz aguda. E a voz do homem, ela é um som mais forte, é um som grave. Mas o que é o som? O som são as ondas que o nosso ouvido consegue captar do ambiente. O som grave, a quantidade de onda é um pouco menor. Tem alguns sons graves que o nosso ouvido nem consegue perceber. Aqui nós temos um desenho que mostra isso. Então, ali no som agudo, a gente vê que tem bastante, né, movimento. As ondas são constantes ali, ela é mais curta ali. E no som grave, a onda é maior. Então, isso é o que o nosso ouvido consegue entender, o som agudo e o som grave. Para a gente ter como exemplo, a gente pode considerar a voz humana. Uma voz feminina é uma voz aguda, uma voz masculina, uma voz grave. Nós vamos fazer uma brincadeira com esses sons. Vocês vão pegar essa folha de atividade que vocês receberam impressa. Se não recebeu, não tem problema, pode fazer no seu caderno. Faz o desenho de uma linha e faz algumas bolinhas em cima da linha e embaixo da linha para que a gente possa fazer esse jogo musical. Eu vou ler para vocês o que está escrito aqui na atividade de vocês. Vamos testar o nosso ouvido? A linha abaixo divide os sons que são graves dos sons que são agudos. Ouve com atenção os sons que serão executados e pinte as figuras obedecendo a sua posição correta. Então, a gente vai fazer assim. Eu vou colocar para vocês sons de animais, para que vocês identifiquem se é um som agudo ou se é um som grave. Eu vou ajudar vocês também. Vou falar qual que é cada som. Na linha, vocês vão pintar em cima. Se o som for um som agudo, vocês vão pintar uma bolinha em cima. Se for um som grave, vai pintar a bolinha embaixo. Por exemplo, se fosse a voz de uma mulher, ia pintar no agudo, ia pintar a bolinha em cima. A voz de um homem, pinta embaixo. Mas eu vou colocar aqui os sons dos animais. Vocês precisam prestar bastante atenção para entender qual animal que é e a gente descobrir isso, se ele é um som agudo ou se ele é um som grave. Então, quem não tem a folha, faz isso no caderno. Pode fazer com lápis de escrever, que se precisar apagar, vocês apagam. Depois vocês pintam a bolinha de lápis de cor. Mas por enquanto, pega o lápis de escrever para assinalar a bolinha. Nós vamos iniciar o nosso jogo. Vocês vão prestar bastante atenção nos sons que vocês vão ouvir. Tem uma musiquinha junto, mas tem que identificar qual é o animal e se o som emitido pelo animal é grave ou agudo para assinalar na folha de vocês. Vamos lá? Então, esse daqui é facinho de identificar, né? Vocês até devem ter em casa, tem alguém que vocês conhecem que tem. Esse é o cachorro. O latido do cachorro, será que ele é um som agudo ou ele é um som grave? O latido do cachorro, ele é bem forte. Apesar dele ser pausado, dele ser rápido, ao
a emissão não é constante, ele é um som que é grave. Assinala então na folha de vocês uma bolinha do som grave. Agora, nós vamos para o próximo. Presta bastante atenção. Que animal foi esse que vocês ouviram agora? Foi fácil de identificar? Eu acredito que sim, né? Vocês devem conhecer esse animal, que é o gato. Parece que o gatinho tá até dando risada, né? Mas e o som que ele emite, o miado? É grave ou é agudo? É um som agudo. Mais um. Que animal que nós acabamos de ouvir? Esse também foi fácil de identificar? Esse animal é o macaco. O que você acha? Grave ou agudo? O macaco tem o som agudo. Vamos para o próximo. E agora? Que animal que vocês acabaram de ouvir? Muito bem, o leão. Qual que é o som do leão? Dá para a gente comparar lá com o som do gatinho. Lembra que o gatinho tem o som agudo, que o miado é agudo? E o leão, que é mais forte. O som do leão é grave. Então, assinala o grave. Vamos para o próximo. Que animal que é esse? Conseguiu identificar? É uma águia. Isso dá para se confundir, né? É um pouquinho mais difícil. A águia tem o som agudo. Esse daqui pode ser também difícil. Pode acontecer de vocês não conhecerem esse animal. Ele é camelo. O camelo tem um som forte. Foi até meio parecido com o do leão, né? Então, o som do camelo é um som grave. E esse? Que animal que vocês ouviram agora? Um elefante. E agora, hein? Vai confundir de novo, né? Que a gente ouviu ele bem alto, mas na verdade ele é um som agudo. O volume dele estava alto, mas a emissão, o tipo de onda dele é um som
agudo. Vamos ver qual é o próximo? Esse daqui, ele tá num som alto para confundir a gente. Mas eu acredito que vocês já conseguiram perceber essa diferença, né? Entre som alto, entre o som grave e o som agudo. Ele não varia conforme o volume que a gente coloca, é pela intensidade de onda. Então, o pintinho, ele tem um som agudo. Apesar de eu ter colocado o áudio alto, ele é um som agudo. Diferente depois quando cresce e é um galo. O galo, ele já tem o som grave, tá bom? Mas não precisa, vamos marcar aí o som do pintinho. Eu dei o galo só como exemplo. Então, o pintinho que vocês ouviram agora é um som agudo. Vamos ver mais um. Vamos ouvir. Acabou pulando, né? Passou muito rápido o áudio. Então, o que nós ouvimos foi o som do porco. E o porco, vocês acham que é grave ou que é agudo? É um som grave. Na sequência, a gente já ouviu o cavalo. Vou colocar o do cavalo para a gente ouvir mais um pouquinho e fazer essa comparação. Vamos ver a diferença. Então, olha, o cavalo, ele já tem um som agudo. A gente ouviu o porco, que era grave. Ouvimos o cavalo, que tem um som agudo. E na sequência, nós temos a vaca, que já tem um som grave. Então, a gente tem que se atentar bem quando a gente ouve, que senão a gente acaba pensando que tem a ver com o volume, igual quando a gente vai lá no rádio e aumenta o volume para ouvir a música. O som grave e o som agudo não é relacionado ao volume da música, mas à intensidade do som. Então, aqui nós vimos esses animais todos, fizemos essa comparação. Agora, vamos voltar ali para a nossa folha de atividade. Vamos ver como que ela ficou. Então, na linha de sons agudos, vocês devem ter assinalado 6 bolinhas. Vou relembrar com vocês quais foram esses sons. O gato, o macaco, a águia, o elefante, o pintinho e o cavalo. Então, nós tivemos 6 animais com som agudo. Com som grave, nós tivemos o cachorro, leão, camelo, o porco e a vaca. Então, foram 5. O restante da linha vai ficar sem pintar, tá bom? Nós já fizemos essa etapa. Agora, vocês têm aí embaixo um espaço que está em branco e tem aí o desenho de uma menininha tocando um instrumento musical. Agora, vocês vão fazer um desenho a partir da criatividade de vocês. Eu quero que vocês pensem os instrumentos que vocês conhecem e tente refletir sobre isso. Se no instrumento você consegue entender essa variação. Não precisa escrever se o instrumento é grave ou agudo, mas imagina um instrumento sendo tocado, o que você quiser. Um violão, bateria,
violino, saxofone, flauta, pandeiro, um instrumento que você conhecer. Lembra, pensa no som dele, tenta identificar se ele é grave ou se ele é agudo e faz o desenho dele aqui nesse espaço que tem em branco, tá bom? Então, a parte de cima eu fiz com vocês, nós fizemos o jogo dos sons dos animais. Na outra parte, que está em branco na folha, você vai desenhar um instrumento musical. A hora que você terminar o seu desenho, tira a foto e anexa lá no Google Sala de Aula para que eu possa ver, ok? Tenho certeza que vocês vão fazer desenhos maravilhosos, que vocês conhecem até mais de um instrumento. Se quiser desenhar vários, pode desenhar sim, tá bom? Aguardo a atividade de vocês. Um beijão e até a nossa próxima aula.